Passo de pronto a palavra ao Fedose e, ao final, eu vou fazer uma manifestação a respeito de uma nota do Conselho da CAPES em relação à política orçamentária do governo federal, que nos atinge diretamente. Certo. Prazer, então, estar aqui na condição de debatedor, né? E eu não vou abordar diretamente essa questão da mobilidade, até porque o título aqui da mesa ele é um pouco mais amplo do que isso. E o que eu gostaria de falar aqui dialoga diretamente com vários temas que já foram abordados, né, por esse ciclo, mas eu diria que, em especial, com o conteúdo que foi apresentado e discutido na segunda mesa do primeiro dia, aqueles temas que a Vrana, a Panizzi, a Betânia, o Carrion, né, e a Geisa, né, apresentaram aqui, no sentido de forma sintética, estabelecer uma certa trajetória histórica, né, sobre as políticas urbanas do Brasil, no período mais recente, poderíamos falar nas últimas 3 décadas, né, onde, no primeiro momento, houve todo um processo de conquistas, né, relevantes, que foram historicizadas aqui e tal, e, num segundo momento, que nós estamos vivendo de forma muito intensa, esse processo de retrocessos e desconstrução da ideia de política urbana, tanto do ponto de vista nacional, como, evidentemente, impactando, né, e tendo como atores, como agentes fundamentais também nas cidades, ou seja, localmente, né? Então, este contexto, né, que, como se viu já bastante aqui, que é um contexto global de mercantilização e financiarização das cidades, né, ele obviamente, tem como motor, né, contradições, conflitos e agentes sociais que fazem com que, enfim, esse modelo, né, que não à toa, e aí não é jargão, se nós pegarmos os documentos de algumas agências internacionais, né, no sentido de denominá-las como caminho único, ou seja, a única ideia possível da inserção de países periféricos ou dependentes seria a adesão aos preceitos internacionais, que são aqueles que foram elaborados, né, pelo Consenso de Washington e que, do ponto de vista macroeconômico e social e com a sua esfera política, se denominou de neoliberalismo, né? O próprio Fundo Monetário Internacional hoje reconhece o neoliberalismo como algo, como uma palavra, né, um conceito, melhor dizendo, que tem o seu significado. Bom, então, o fato é, né, que, como, enfim, uma conclusão um tanto óbvia, que este processo que é global, ele se dá de forma distinta nos diversos contextos dos países, das regiões, né? De uma forma nos países centrais, de outra forma nos países periféricos ou dependentes, e, mesmo assim, no interior desses países ou regiões, também de forma distinta, de acordo com diversas variáveis, que são variáveis econômicas, são variáveis sociais, são variáveis políticas e culturais, fundamentalmente. O fato é que, sintetizando, né, e aqui nenhuma novidade absoluta, é o beabá, digamos, da sociologia urbana ou das ciências sociais que lidam com a questão urbana, a cidade é uma arena de disputa, né? A cidade historicamente se constituiu, né, e vem se constituindo cada vez mais, inserida neste modo de produção capitalista, né, enfim, com essas características cada vez mais acentuadas de
mercantilização e financiarização. Então, a cidade, entendida como um território social, não apenas, mas importante também como um território natural, né? Estamos falando aqui das duas coisas juntamente, quer dizer, ela é um espaço, uma arena de disputa, né? O fato é que, como foi dito aqui já várias vezes, e talvez, me lembro até aqui naquela mesa, né? Se trataria de uma leitura pessimista ou não, mas me parece que é muito mais realista. Mas o fato é que este rolo compressor, melhor dizendo, né? Ele é poderoso, ele é muito forte, né? Portanto, para aqueles que se colocam no campo da luta pelo direito à cidade, naquela noção do Henri Lefebvre, né? Lá no final dos anos 50, início dos anos 60, quando ele também, de certa forma, vislumbrava a ideia da revolução urbana, o que já foi tratado aqui, ou seja, o planeta Terra cada vez mais é urbano e em pouco tempo será praticamente quase que todo ele urbano. Já foram apresentados dados aqui sobre o Brasil, América Latina, etc. Quer dizer, o fato é que nós estamos vivendo esse processo, portanto, de disputa, né? Eu aqui, então, ainda que concorde que o contexto é totalmente adverso para aqueles agentes que se colocam no campo, né, de cidades mais universalistas, tudo aquilo que tem a ver com a ideia de direito à cidade como um direito coletivo, incluindo aí a universalidade do acesso ao espaço urbano, né, a sustentabilidade ambiental, enfim, a tudo isso que inclusive tem a ver com o grande tema da mobilidade. Quer dizer, o fato que para esse campo, incluindo os vários agentes que atuam, a situação é realmente muito adversa, né? Portanto, o momento é um momento muito mais de resistência, né, do que da possibilidade de avanços a partir daquele patamar que, como já foi dito aqui, nós tínhamos conquistado, não só juridicamente, mas também, em parte, politicamente e socialmente, apesar de todos os limites e as dificuldades que aqueles que estudam o tema cidades, né, seja de qualquer disciplina do conhecimento, sabem que, por exemplo, o próprio Estatuto da Cidade, apesar dos seus avanços, foi muito pouco implementado na prática. Então, eu queria me deter um pouco mais, né, nessa esfera da sociedade civil. Quer dizer, a gente sabe, e isso é apenas uma classificação, se nós tomarmos as dimensões do Estado, do mercado e da sociedade civil, levando-se em conta que se trata de apenas uma classificação que tem as suas especificidades, cada uma dessas esferas, mas que estão conectadas, elas são interdependentes, elas se, de forma diversa, mas elas estão relacionadas, né? Elas se influenciam mutuamente e se constituem mutuamente, né? Portanto, não há uma dicotomia normativa absoluta entre essas dimensões do Estado, do mercado e da sociedade civil. Quer dizer, esta esfera da sociedade civil, onde estariam, do ponto de vista societário, localizados os movimentos sociais, ou seja, aqueles agentes, né, que se colocam, ou, evidentemente, de uma forma ou de outra, frente a esta situação colocada, é algo que me parece extremamente importante nós refletirmos num ciclo de estudos como este aqui, né? E por isso a ideia até de incluir esse tema para o debate. Portanto, se nós pegarmos, fazendo um pouco aí não de balanço, porque não há tempo para isso, mas enfim, o que foi essa trajetória, nós tivemos duas formas de participação, né, que representaram quase um pêndulo, e eu vou voltar a essa questão no pêndulo mais ao final, né? Mas é a questão do fato de que, com a redemocratização, né, e com tudo aquilo que já foi falado aqui, que eu não vou repetir,
houve uma abertura e uma criação e uma ampliação muito grande de espaços de participação institucionalizada. Podemos falar aqui nos conselhos de políticas públicas, nos conselhos de direitos, nos 3 níveis da federação, né? São milhares de conselhos, vários deles criados de forma distinta ou por legislação obrigatória, como é o caso da saúde, educação, assistência social, ou o caso do plano diretor, que se tornou obrigatório para cidades mais de 20 mil habitantes, a criação dos orçamentos participativos, que não são obrigatórios, mas que, enfim, tiveram a sua origem no Brasil e que agora estão no mundo. Aí o último levantamento cerca de 7 mil cidades do mundo que estariam praticando alguma forma, são modelos e experiências muito distintas, que, aliás, tem como um dos seus grandes protagonistas o Banco Mundial, promovendo os orçamentos participativos do mundo, né? Portanto, enfim, é um tema que, de forma lastimável, não temos tempo para discutir isso. Mas, enfim, o fato é que abriu-se a possibilidade de uma participação institucionalizada sem precedentes na história do Brasil, mais do que da história do Brasil. Mas o Brasil passou a ser uma referência mundial de participação institucionalizada, né? Não só pelo que representou a exportação do orçamento participativo, a partir da década de 90, né? Mas também de outras formas de participação que não se deram em praticamente nenhum país. Por exemplo, as conferências nacionais, né? Que mobilizaram milhares e, segundo cálculos, cerca de 4 a 5 milhões de pessoas, porque são conferências, né, de políticas públicas que ocorreram e que ocorrem, agora está tudo em suspenso, inclusive a questão da Conferência Nacional das Cidades, né, o fechamento, inclusive, do próprio Conselho Nacional das Cidades. Mas, enfim, são experiências de participação institucionalizada que foram muito importantes, mas que já vinham sofrendo um certo questionamento e uma certa decepção, fundamentalmente pela sua inefetividade e também pela sua, de certa forma, eu vou aqui, é um termo um pouco forte, mas sua baixa qualidade. Então, passou-se a discutir, antes do golpe de 2016, na agenda de pesquisa sobre participação, os temas da efetividade, ou seja, até que ponto essas instâncias realmente influenciavam as políticas públicas, né? E, por outro lado, a questão da qualidade da participação, né? Bom, esse foi um aspecto muito importante. Mas o aspecto que passa a ser muito relevante e que nunca deixou de existir, quando eu falei no pêndulo, é o pêndulo da aposta na participação institucionalizada como algo importante por ser uma oportunidade para ampliar e aprofundar a democracia. Ou seja, é a instituição de formas de democracia participativa, né, que vão além da representação eleitoral. Até a literatura cunhou, né, um dos autores desta noção de instituições participativas é o Leonardo Avrício, o cientista político lá da UFMG, que depois foi secundado por uma sofisticação também de pesquisadores da USP e tal, sobre essa noção de instituições participativas, né, como uma forma crítica de se referir à noção de instituição política, naquele estrito senso que nós conhecemos no sentido da organização política do Estado. Bom, mas o fato é que nós estamos numa situação onde há, também neste campo da participação, um claro retrocesso. Porto Alegre é um exemplo muito claro disso, né? Não se trata só da desconstrução que gradativamente vem sendo feita do orçamento participativo, mas também de outros conselhos. É o caso da saúde, da assistência social, né, que estão sofrendo um embate muito forte, né, e também no caso do plano diretor, que eu vou deixar, tomara que haja tempo, mais um pouco para o final, porque aí há novidades nesse sentido que não nos levam a essa ideia de um pessimismo total e a ideia de que
sim, né? Não só é necessário, mas é possível a resistência e talvez algum grau de insurgência. Falou-se aqui nas ocupações e etc. Bom, o fato é que no campo dos movimentos sociais, não vou aqui me deter sobre literatura acadêmica e tal, contemporânea, né, clássica e contemporânea, quer dizer, há uma profunda mudança em padrões de ação coletiva. Além dos movimentos sociais, referindo-se aqui ao ativismo urbano, ou seja, a tipos de ação coletiva, né, a tipos de engajamento, que diz respeito, em algum grau, à intervenção nos territórios, à intervenção daquilo que nós poderíamos chamar de ativismo urbano, né, além desses movimentos mais tradicionais, mais antigos, como foi historicamente o caso das associações de moradores, né, enfim, de conselhos organizados por territórios, quer dizer, toda essa forma de organização, o que nós vemos, e isso é um fenômeno internacional, com as suas especificidades, evidentemente, o surgimento de outros movimentos sociais, e aqui eu estou me referindo mais, obviamente, com a delimitação do ativismo urbano, né, que representam uma nova forma de ação coletiva, né? Então, uma forma mais situada ou mais atuante em termos de redes sociais, né? Aqui, quando eu falo em redes sociais, não são só as oriundas das TICs, as novas tecnologias de informação e comunicação, mas a ação em rede, diversamente daquela ação mais verticalizada, que moldou as formas mais tradicionais de ação, como foi o caso dos sindicatos, o caso das associações de moradores, né? Então, formas de ação mais horizontalizadas, que atuam em rede, né? Então, por exemplo, a pesquisa sobre ação coletiva em forma de rede chegou à sofisticação de softwares, né, que se utiliza para pesquisar movimentos sociais e ação coletiva, utilizando softwares né, que permitem verificar como se dá essa ação em redes. Claro que isso é trazido da cibernética, de outros campos do conhecimento e etc. Bom, movimentos mais identitários. Fala-se em algumas linhas teóricas em sociedade das tribos, né? Quer dizer, nós estamos cada vez mais nesse fenômeno, e que no Brasil se dá de uma forma muito complexa, porque nós vivemos uma grande parte da sociedade em condições de profunda precariedade, né? E uma outra parte em condições iguais a certos níveis de classes dominantes dos países dominantes, né? Não endossando aqui aquela teoria do dualismo, né? Do arcaico e do moderno, que fez parte da teoria da modernização, mas, enfim, a ideia das cidades que de alguma forma, refletem a fragmentação, a dualização, ou seja, por um lado a cidade formal, legal, por outro lado a cidade informal, ilegal, entre aspas, né? Quer dizer, tudo isso que nós já conhecemos. Mas, enfim, eu falava dessas formas de ação coletiva novas que surgiram, né? Que são, então, caracterizadas por essas formas mais horizontais, mais identitárias, que se comunicam e interagem em formas de redes, movimentos mais efêmeros, né, que expressam mais uma autoexpressividade, ou seja, a ideia, né, enfim, com as novas tecnologias de informação, com as redes, as chamadas redes sociais, no sentido tecnológico aqui, quer dizer, se vê o surgimento, né, quase que diário, aqui estou exagerando, mas enfim, de criação via Facebook, via etc. e tal, de movimentos, né, ou de ações que pretendem de alguma forma
se autoexpressar ou defender causas, de alguma maneira, né? Enfim, são novos repertórios, ou seja, novas formas de ação, né, que fazem parte deste contexto de disputa, uma disputa que é desigual, uma disputa que se trava num contexto profundamente adverso, e esse contexto adverso não é só pelo poder econômico aliado ao poder político, falado aqui pelo Catani, né? Quer dizer, ele também é um contexto de mudança cultural, né? Claro que essa mudança cultural ela tem a sua estratificação, né? Dependendo de classes sociais, grupos sociais, territórios, né? Mas o fato é que esses novos repertórios, essas novas formas de ação, essas novas gramáticas, né, elas nos colocam uma nova realidade social. E o ponto que eu gostaria de chegar como interrogação para o nosso debate, o nosso diálogo, é que, frente a esse contexto de mercantilização, financiarização e de empresariamento urbano, Porto Alegre, assim como o Rio de Janeiro, né? Eu acho que são metrópoles muito emblemáticas nesse sentido, aliás, Recife também, não à toa, é apenas uma pequena ilustração, porque isso é uma pequena partícula, mas são as 3 cidades que representam, né, que estão instituindo projetos de renovação dos portos, né? Daquilo que foi citado aqui, quer dizer, o Porto Maravilha, lá no Rio de Janeiro, que é um exemplo emblemático do que é a financiarização na transformação de um passivo para um ativo, né? No sentido de criação de capital imobiliário e financeiro. O Porto Estelita, em Recife, né? Que inclusive está sob júdice e tal, e a tentativa essa aqui do Cais Maior em Porto Alegre. Mas isso é apenas um reflexo e também ele representa uma política global, que ela é global. Mas eu estava dizendo então que nós estamos diante de uma situação né, que é complicada, que é difícil, de empresariamento urbano. Então, a ideia, por exemplo, em Porto Alegre é muito evidente, até porque o prefeito atual não faz nenhuma questão de dissimular as suas concepções, a sua visão, os seus projetos, né? No sentido de que, bem, trata-se do Estado não atrapalhar o desenvolvimento do mercado, né? Houve até uma declaração dele que foi muito emblemática nesse sentido, que foi publicada pela mídia, né? De que não será o seu João e a dona Maria que decidirão o destino da cidade, né? Os projetos da cidade. E sim, deve ser as elites políticas, econômicas, né? Enfim, portanto, nós estamos diante de uma situação na nossa cidade, quem mora aqui, quem vive, muito clara a esse respeito. A própria estrutura administrativa vem sendo toda montada, né, como se fosse uma empresa e, enfim, constituindo, né, desconstituindo uma noção mínima de gestão pública, né, passando tudo por parcerias públicos-privadas. A ideia, eu diria, é difícil até classificar, né, mas querer cobrar aluguel da Feira do Livro, quer dizer, nós estamos aí diante de quase que uma caricatura, né? O mercado público passar para a gestão privada, quer dizer, eu acho que haveria muitos outros exemplos nesse sentido. Mas o fato é que essa situação toda, né, nos leva a uma questão do quanto é possível resistir ou então estabelecer ações sociais por meio de movimentos sociais, né? E eu não estou aqui de forma nenhuma negligenciando o sistema político partidário, bem ou mal, né? É uma esfera de crucial importância, né? Mas o fato é que um dos aprendizados e uma das coisas que a agenda de pesquisa sobre participação, né, hoje
coloca, né, é o fato de que a aposta total, né, se é que houve isso, eu acho que não foi bem assim, mas enfim, nos espaços institucionais de participação, né, foi uma aposta que foi exagerada, né, ela foi muito equivocada, aí, porque teria havido, enfim, um certo abandono da importância de movimentos sociais, etc. Isso tudo é questionável e é discutido de forma acadêmica também, né, não só nos movimentos sociais. Mas o que eu queria resgatar da ideia do surgimento desses chamados novas formas de ação coletiva, novos padrões de ação coletiva, é que, se por um lado isto quebra com toda uma lógica anterior que era hierárquica, né, enfim, que se tornou ultrapassada, né, por outro lado, o que se percebe, né, é que essas novas formas de ação coletiva, né, elas, ao mesmo tempo em que apresentam ativismo urbano, nós podemos pegar aí, por exemplo, nas redes sociais. Se a gente fizer uma pesquisa só pelo Facebook, né, nós vamos ver que existe vários grupos que se organizam e tal, e que têm alguma causa a defender que tem relação com a noção ampla, geral e restrita de direito à cidade, vamos chamar assim, né? Quer dizer, ou então outras formas, como por exemplo o cicloativismo, o massa crítica, que é um movimento internacional e que tem uma presença considerável aqui na cidade de Porto Alegre, né? Enfim, ocupar o espaço público, enfrentar essa questão do carrocentrismo e tudo isso. Quer dizer, o que se percebe, né? E eu falo isso porque eu sei que é polêmico, né? Mas não, acho que não estou tão mal acompanhado ao seguir a percepção do David Harvey, é o fato de que é muito difícil enfrentar essa situação quase avassaladora com uma fragmentação social do ativismo, né? Então nós temos uma miríade de movimentos sociais, de formas de ação que são diferentes, são distintas, têm causas distintas. Por exemplo, o ambientalismo tem novas formas de ação. Nós temos, por exemplo, os coletivos, né? Coletivos de cultura que tentam ocupar espaços públicos e resistem, né? Em Porto Alegre existem vários coletivos nesse sentido, né? Coletivos de defesa do patrimônio histórico e cultural, né? Até porque há uma tentativa de agressão e desmonte da política nacional de defesa do patrimônio histórico, né? Tudo isso se apresentando concretamente nas cidades, incluindo, evidente, Porto Alegre. Mas o fato é que, quando se trata os de cima, quem manda na cidade, né, eles têm muito poder, obviamente, e nos momentos decisivos eles agem de forma unificada. Né? Então, por outro lado, para o campo que tenta resistir, né, é muito difícil construir esta forma unificada. E aí, esta é uma questão, eu acho, desafiadora, né? Mas eu gostaria, então, de encerrar falando numa experiência que tem sido interessante, mas, evidentemente, com limites, né? Por toda a dificuldade, que foi a criação do coletivo A Cidade que Queremos. Talvez aqui vocês já conheçam, ou já tenham participado, né? Foi criado há 3 anos atrás, se não me falha a memória, e a ideia exatamente, né, é reunir de forma plural, diversificada, horizontal, né, por isso se chama um coletivo. Quem quiser conhecer um pouco mais tem um blog, Coletivo A Cidade que Queremos, e que tem tentado exatamente fazer esse papel de, na diversidade, né, reunir ativistas, organizações sociais, as mais variadas, em torno desta pauta maior,
que é disputar o espaço urbano, disputar a cidade, e isso vem se dando em várias situações. Foi realizado o primeiro congresso da cidade no ano eleitoral, quando foi aprovada uma carta de princípios e apresentada para todos os candidatos assinarem. Evidentemente que alguns assinaram, outros não assinaram, né? Questão da função social da cidade, da propriedade. Intervenção na questão do Cais Mauá, inclusive com uma frente jurídica, coletivo do Cais Mauá, coletivo A Cidade que Queremos possui uma frente jurídica, né? Possui outras frentes lá, mas uma é essa ideia de acionar a justiça, apoio e tentativa de intervenção em questões, por exemplo, como do Arado Velho, a fazenda do Arado Velho, lá em Belém Novo, né? Apoio, na medida do possível, às ocupações, né? Esse grande tema da Orla do Guaíba, né? Que é a área fortemente cobiçada pelo capital imobiliário e que conta com todo o apoio do Estado por meio do Executivo e Legislativo local, né? E o que ocorreu ultimamente, e aí eu digo que nós precisamos resistir, né? E aí tem o papel, por exemplo, da universidade, no coletivo A Cidade que Queremos. O Observatório das Metrópoles participa e participou ativamente, vem participando desse coletivo A Cidade que Queremos, numa ideia de que nós precisamos conectar, né, as universidades com essas pautas que são de interesse público, né, que são coletivas, que são de interesse público, e então, portanto, esta última que está sendo a disputa pelo plano diretor. Aí eu vou encerrar, já passou o meu tempo, né, mas o fato de que, apesar de todas as artimanhas que foram e que estão sendo utilizadas pela administração municipal, foi realizada uma disputa para a eleição dos membros do Conselho do Plano Diretor, porque o Plano Diretor de Porto Alegre vai estar em revisão agora, até o ano que vem. Existe uma legislação que obriga a isso, né? E, obviamente, que fica muito claro a tentativa de fazer com que simplesmente haja uma flexibilização total na legislação urbanística. Ou seja, vale quase que tudo, né? Praticamente tudo. Então, houve essa disputa e, graças a essa articulação, onde o IAB teve um protagonismo fundamental, né? Eu quero aqui, quem faz parte, ou quem, enfim, sei que tem muitos estudantes de arquitetura e urbanismo, o IAB está tendo um papel central nessa disputa, né? Nós conseguimos realizar essa disputa com muita dificuldade e estabelecer uma outra correlação de força no Conselho do Plano Diretor, né? Não é uma maioria, mas em alguns projetos a avaliação é que a gente vai conseguir uma maioria relativa e, portanto, eu encerro dizendo o seguinte: não podemos abandonar as instâncias institucionais, com todas as dificuldades, tendo em conta que sem movimentos sociais fortes não haverá mudança e transformação. Isso é o beabá da história, né, gente? Então, eu acho que, como dizia o Adão Preto, falecido deputado lá do MST, um pé no parlamento e outro no movimento, né? A analogia, né? Então, se trata de fortalecer os movimentos sociais com toda essa diversidade, pluralidade e a sua fragmentação, enfim, né? Tentando unificá-los com uma agenda, com uma pauta e, ao mesmo tempo, na medida do possível, ocupar os espaços institucionais, porque se nós não fizermos isso, fica muito mais fácil para eles, né, gente? Então, eu encerro com essa...